Kenia, que va a compartir su presentación en portugués por las dificultades que le implica hablar en castellano, pero lo va a hacer lentamente para que podamos entender. Y de la misma manera vamos a compartir nuestras preguntas, opiniones, lo que estemos interesados en decir en un castellano accesible, bien pronunciadito, para que ella entienda todo lo que vamos diciendo. Bueno, yo quiero darles la bienvenida para compartir un payé más, que es nuestro espacio conocido como Perspectivas en Antropología y Etnografía, que responde a la revista ABA. Estamos conmemorando los 25 años de nuestra revista, muy felices, de la mano de los 30 años del programa de posgrado en Antropología Social. Es decir, estamos todo el año de fiesta. Y en esta fiesta tenemos invitados especiales también de distintos lugares de América, básicamente. Y en esta ocasión vamos a compartir una discusión en torno a una cuestión bastante polémica que nos propone la profesora Livia Barbosa, titulada ¿Ser feminista implica ser vegetariana? Vamos a ver qué nos trae esta propuesta. Bueno, quiero agradecer la presencia de Livia Barbosa, profesora investigadora de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Livia, además, es una profesora jubilada de la Universidad Federal Fluminense. Te conocí, Livia, a través de Bonnie Acevedo, una tesista tuya que trabajaba con alimentación infantil hace muchos años. Te conocí antes de conocerte, en realidad. Bueno, Livia tiene una licenciatura en museología por el Museo Histórico Nacional. También es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. También tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y un doctorado en Antropología Social por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella también realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de Tokio y fue visiting scholar en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y en la Universidad de York, Inglaterra también. Tiene experiencia en enseñanza e investigación en áreas como antropología, política, cultura, sociedad brasileña, consumo, teorías del consumo, consumo alimentario y organizaciones, entre otros. Livia también fue directora de investigación del Centro de Altos Estudios en Propaganda y Marketing de la ESPM en San Paulo, y es autora de numerosos libros y artículos en Brasil y en el extranjero, entre los que se destacan O Jeitinho Brasileiro ou a Arte de Ser Mais Igual que os Outros, Igualdade e Meritocracia, ou Meritocracia, Sociedade de Consumo, Consumo, Cultura e Identidade, em colaboração com Colin Campbell, Cultura e Diferença nas Organizações, y Rice and Beans en colaboración con Richard Wilkes. Actualmente es directora de la empresa de investigación Socius, Consultoría Limitada, y es coordinadora también del grupo de investigación Culturas de Consumo junto al CNPq. Tenemos el gusto de recibir como comentarista también en este espacio a Andrea Lacombe, quien es doctora y magíster en antropología social por el Museo Nacional, el programa, el PPGAS del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Andrea también realizó su postdoctorado en el Núcleo de Estudios de Género PAGU en la UNICAMP y desarrolla
su labor investigativa en las áreas de la antropología de género y sexualidad, estudios de la disidencia sexual, con un intenso trabajo de campo y reflexión en torno a las sociabilidades lésbicas, generación, religión y masculinidades disidentes en la región. Mi nombre es Brígida Renoldi, yo soy antropóloga e investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos y coordino el espacio titulado, conocido también como Zona de Etnografía Marginal, y los recibo con un gran gusto para compartir en esta ocasión las reflexiones y los debates que nos trae Livia Barbosa. Livia, todavía vemos la mitad de tu rostro en la cámara. Então, não sei o que fazer. No se puede, porque claro, queda muy... Bueno, nos quedaremos con la mitad de su rostro. Melhorou? Você Sí, pode abaixar um pouquinho a tela, talvez? Fazer isso? Não. Isso, tá ótimo. Ah, tá ótimo? Agora está Eu não perfeito. estou me vendo, então é por isso daí a dificuldade. Bom, quer dizer, na verdade, eu estou vendo essa minha parte daqui. Bom, agora a gente vê praticamente o rosto completo. Lívia, então, vamos começar. A gente só vai te pedir para você pronunciar devagar para a gente acompanhar direito, tá? tá. Muito obrigada. Bom, quero começar agradecendo o convite da Brígida, né? O convite também do programa de pós-graduação em Antropologia Social aí da UNAM e a revista ABA por essa oportunidade e queria agradecer a Andréa Lacombe pela disponibilidade, né, de vir aqui participar e comentar e debater, né, as ideias. Espero que a minha intervenção seja produtiva e interessante. Eu me desculpo por não falar bem espanhol, então eu não quero torturar ninguém com o meu portunhol, né, que geralmente fica pior, né, do que você falar a sua própria língua, né. Quando a Brígida me convidou, eu pensei como eu, né, poderia, né, organizar melhor essa palestra a partir do que eu venho estudando em termos de feminismo animalista e como ele se atualiza, né, num pequeno grupo que eu estudei e que eu continuo agora estudando o mesmo tema de uma outra perspectiva, né? Eu vou chegar até ela. Então, eu dividi, se eu tiver, por acaso, falando rápido demais, ou se vocês não me entenderem, me interrompam à vontade. Então, primeira coisa, como todo antropólogo gosta de fazer, eu vou contar como é que eu cheguei a esse tema, porque certamente esse tema não é a minha área de estudo, né? Eu sempre trabalhei com cultura política, no caso do jeitinho, igualdade, né? A mesma coisa com meritocracia, uma comparação de Estados Unidos, Brasil e Japão, ou então consumo e principalmente consumo alimentar. E foi justamente a questão do consumo alimentar e, dentro dele, a explosão do vegetarianismo e a mudança demográfica do vegetarianismo comparativamente, né, ao século XX, ao século XIX, que me chamou a atenção, né? E foi assim que eu juntei dois temas que me interessavam já, que são as transformações da alimentação contemporânea e o crescimento do vegetarianismo, que eu me deparei com as discussões, né, das feministas animalistas, um ramo do uma vertente, né, do ecofeminismo. Quer dizer, por que né, eu acho importante estudar as transformações da alimentação contemporânea? Porque, embora talvez a nossa prática alimentar não tenha mudado muito, a nossa representação
da alimentação mudou consideravelmente, né? Nós temos, vamos dizer assim, o trio sagrado de carne, trigo e leite, né, que era a base nutricional fundamental da alimentação durante todo o século XX, que fez com que os americanos infernizassem, entre aspas, a vida dos italianos, dos imigrantes italianos, forçando que eles mudassem uma alimentação para carne, batata, pão, né, enquanto eles comiam massa, legumes, etc. Essa trilogia, né, ela hoje é altamente questionada, né? A carne deixou de ser, embora continue sendo metaforicamente associada a homem, força, virilidade, poder, etc. O fato é que esses três alimentos estão sob júdice, né? Estão em julgamento. Ou seja, o nosso prato anterior ele se transformou num campo de batalhas éticas e estéticas e políticas que, mesmo que a transformação, né, da prática não ocorra, ocorre o fato de que a alimentação mudou de significado. Ela deixou de ser, ela passou de ser uma coisa individual, pessoal, né, para ser alguma coisa que as pessoas reconhecem que tem consequências políticas, éticas e morais. Então, aquilo que dependia do meu gosto, da minha preferência, né, já não é mais assim. Eu posso até não levar em conta, mas fica aquele sentimento de culpa. Você passa a justificar por que você age daquela maneira. Isso é uma coisa interessante em relação ao vegetarianismo e ao carnismo, o vegetarianismo, né? Que é o seguinte: antigamente os vegetarianos justificavam porque eles tinham que explicar por que eram vegetarianos. Hoje em dia mudou um pouco essa relação. Nós que comemos carne, né, eu raramente, mas, enfim, quem come carne, ela tem que, de alguma forma, justificar que gosta de comida vegetariana. Quer dizer, tem que explicar por que continua comendo carne diante de um conjunto de evidências não muito favoráveis. Então, essa é uma das primeiras mudanças. Uma segunda mudança relevante é que até então a alimentação ela estava divorciada inteiramente da saúde. A doença era uma questão de remédio. Nós voltamos a relacionar alimentação com saúde, e isso foi uma mudança bastante significativa, né? Além do, né, a alimentação e o comer se tornou base para as identidades sociais. Vocês vão pensar, bom, mas sempre teve, estava relacionada a identidades principalmente nacionais. Brasil, feijoada, Argentina, churrasco, Estados Unidos, hambúrguer, etc. Mas agora é uma estratégia diferente. A alimentação, ela identifica você, seu estilo de vida. Antigamente, quem não gostava de comer é que era o chato. Você era identificado, né, por não gostar, mas não por você comer determinado tipo de dieta. E isso eu comecei a reparar muito em jovens que se apresentavam, né, formalmente: eu sou fulana de tal, feminista e vegetariana, ou sou fulana de tal, feminista e vegana. E isso me chamou, né, a atenção, e eu resolvi, né, perseguir um pouco as causas disso. E uma outra dimensão também importante foi que o papel do Estado ele se alterou. Ele antes era um ente passivo face à alimentação da sua população. Intervinha em questões de sanitização de restaurantes, em questões assim de intoxicação escolar, mas ele não se adiantava a propostas de alimentação do que a sociedade deveria correr. Hoje, os estados têm guias alimentares, todo país tem a sua pirâmide, né, nutricional. No Brasil, a merenda escolar ela é, né, obrigatoriamente vista
ela provém da agricultura familiar e de orgânicos. A Anvisa, que era um órgão absolutamente apagado para a maioria dos brasileiros, ela, nas últimas pesquisas, que eu fiz 3 tomadas de pesquisa de hábitos alimentares brasileiros, Brasil inteiro, né? Ela, na última, ela surgia, né, como um órgão, né, que tinha atenção com a saúde dos brasileiros e era muito bem posicionada nas representações, inclusive para a questão da rotulagem. Bom, não é esse só o lado, né, da alimentação, tem um lado, né, estético, né, que é uma gastronomização da vida cotidiana, que é uma inflação de novos temperos, novos termos relacionados à gastronomia, gastropub, food, gastropornografia, etc., né, eles demonstram, né, esse lado, essa mudança estética que também ocorreu. A própria cozinha, ela se reposicionou no interior da casa, né? Ela antigamente era um lugar que você não levava os seus convidados para visitar, e hoje talvez é o primeiro lugar que você quer que vejam da sua casa, né? Ela passa a ser um elemento importante, né? As práticas de receber pessoas também se alteraram, elas hoje ocorrem na cozinha, né, como uma forma de você, né, apresentar o que você vai servir. Antigamente, quando a visita chegava, você já tinha, né, preparado e não apenas esperava os agradecimentos depois do jantar servido. Hoje, como disse um chefe, né, hoje se faz uma casa em torno da cozinha. Bom, a outra questão que eu acho que foi, além esse resumo rápido de transformações radicais, né, na alimentação contemporânea, trazendo até um novo problema alimentar chamado ortorexia, que é a preocupação de comer correto. O vegetarianismo, dentro desse quadro, é uma coisa que chama atenção de qualquer pessoa, né? Não é simplesmente uma outra ideologia alimentar como todas, mas uma ideologia alimentar que explodiu, né, nos últimos anos. Teve sua demografia inteiramente alterada. No século XIX eram homens de idade mais alta, hoje são mulheres e mulheres jovens, né, predominantemente. Qualquer que seja a proporção de vegetarianos, uma pesquisa do IBOP deu para o Brasil em 2018 14% da população. Eu acho demais, né? Examinando a pesquisa, vejo que eles passam de vegetarianos para veganos, assim, deslizando de um lado para o outro. Então, acho problemático. Uma pesquisa mais recente, de dezembro de 2024, dá 7% da população brasileira. Bom, qualquer que seja o número, né, a grande parte dele é composta de mulheres, mais recentemente de grupos, com forte adesão de grupos LGBTQI+. Né? As motivações para se tornar vegetariana estão ligadas a questões de bem-estar animal, consciência ambiental, saúde e bem-estar, mas em nenhum momento, em nenhuma das estatísticas, né, do vegetarianismo, aparece a questão do feminismo animalista, né? Ele jamais é mencionado, né, como uma das causas, ou seja, o fato de eu ser feminista, né, me obriga a ser também vegetariana. E o feminismo animalista, no contexto da questão da alimentação no âmbito do feminismo, ele é uma expressão bastante interessante. A comida sempre foi uma questão ambígua para o feminismo, né? Ela era uma questão fundamental, mas estava associada à questão da opressão patriarcal, do espaço doméstico como um espaço, né, feminino, etc. E
com o feminismo animalista, né, a comida se torna um instrumento de luta não só contra o patriarcalismo, mas num contexto de discussão da teoria moral tradicional do Peter Singer, do Tom Regan, etc., porque ela vai oferecer uma proposta distinta, né, daquela relacionada à teoria moral tradicional. O vegetarianismo não se alterou só na sua demografia, mas ele passou a ocupar um lugar antes que ele era inexistente, né? De uma salada insossa, ele passou a ser, né, alta gastronomia em todas as cidades grandes do mundo, né? Um sujeito oculto, ele passou a estar relacionado a lifestyle politics, de esportistas, como é que se diz esse termo contemporâneo, de pessoas da internet, formadores de opinião, etc., de uma prática alimentar quase sem nenhum mercado, ela passou hoje a manipular um mercado de 78 bilhões, né, previsto para 2025. O Economista, em 2019, né, definiu aquele ano como o ano do vegetarianismo, e Turim é hoje considerada a primeira, entre aspas, cidade vegetariana da Europa, com mais de 30 restaurantes. Então, se nós olharmos, né, para o que acontecia até então, o que acontecia, não sei no caso da história argentina, mas no caso da história brasileira do vegetarianismo, ele era absolutamente um sujeito oculto. Essas mudanças no vegetarianismo, elas não foram recebidas no âmbito, por exemplo, do movimento feminista, ecofeminista, e das feministas animalistas, como alguma coisa positiva, né? Como a Carol Adams uma vez mencionou, não se fazem mais veganos como antigamente. Essa popularidade toda era vista como uma questão de moda, né? O movimento estava praticamente esquecendo suas questões éticas, né? Considerava-se que os mesmos que matavam seriam os mesmos que iriam lutar, e o ideal vegano talvez estivesse sendo, né, como é que se diz, realizado através de uma sociedade de consumo. Bom, isso foi o que eu juntei, né, de feminismo animalista com os meus estudos, né, foi o que me chamou a atenção dentro das transformações da alimentação contemporânea com a questão, as propostas das feministas. Bom, se esse foi o meu encontro com um tema, né, quando que o feminismo se encontra com o vegetarianismo historicamente? Eu acho que hoje, com o trabalho de filósofas feministas, historiadoras, críticas literárias, né, nós temos uma visão bastante diferenciada do que se tinha quando esse vínculo é explicitado na segunda onda feminista, na década de 60 e 70. Ele, na verdade, retrocede, né, essa junção de que sexismo e especismo são opressões interligadas, começa com muita clareza desde o século XVII. Né? Você tem mulheres, não vou relatar, né, seus feitos nem seus trabalhos, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas Margaret Cavendish, Anne Conway, né, depois Catherine Macaulay, Mary Hayes, Philip Gibbs, Eliza Hamilton, são mulheres que não só tinham uma visão, digamos assim, proto-feminista, principalmente o pessoal do século XVII, mas as mulheres já do século XVIII foram muito combativas, né, exigindo educação universal e pública para meninos e meninas, educação artística para homens, no caso, bordado, para levantarem as suas sensibilidades, reforma jurídica, reforma de direitos, etc., e, simultaneamente, associavam a posição feminina com a posição dos animais. Tanto é que já
combatiam e aconselhavam carne poucas vezes por semana, durante apenas a fase de crescimento, né? Alimentos bem cozidos para que o sangue, né, não contaminasse ou não ofendesse, né, as subjetividades. Em suma, não é uma história recente, como normalmente se pensa. Ela realmente se cristaliza no século XIX com o movimento das sufragistas, o movimento anti-vivissecção, né, das experiências com os animais, em que grande parte das mulheres, das lutadoras sufragistas, eram também feministas, né? Durante o movimento anti-vivissecção, realmente havia uma união entre mulheres feministas vegetarianas que tinham já à época declarado que os animais eram feminist issue, que é uma frase muito comum no movimento feminista, isto é uma questão feminista, etc. Elas já nesse período consolidaram essa noção de que a posição de subjugação que os animais sofriam já naquela época era semelhante à situação das mulheres na Inglaterra do século XIX. Bom, entrou-se no século XX, com as duas guerras mundiais, né, essas questões foram para a periferia e voltaram à tona no movimento, não, segunda onda do movimento feminista pelos direitos das mulheres entre 60 e 70. Né? Nesse momento, a ênfase, né, a luta do movimento era pelo fim das opressões entre humanos. O ecofeminismo vai se pronunciar nessa época, né, indicando, né, que era preciso trazer a questão ambiental para dentro do feminismo e levar o feminismo para a questão ambiental, e que o objetivo não era só o fim da opressão entre os humanos, mas sim o fim da opressão entre espécies. A teoria e a prática feminista deveria incluir uma perspectiva ecológica e a solução dos problemas ecológicos deveriam incluir uma perspectiva feminista. As grandes campeões desses temas, né, vão ser a Carol Adams, Karen Warren, né, que é muito presente, né, nos escritos da Daniela Rosendo, do programa de Santa Catarina, né, Greta Garrar, Martin Kiel, que morreu recentemente, Lauren Bloom, Jacqueline Donovan, né? E elas, além de proporem essa junção, né, essa aproximação entre feminismo e ambientalismo, elas propunham mais. Elas propunham a ideia do feminismo animalista como um tema específico dentro do dentro do ecofeminismo. Isso nunca se realizou, né? Há diversas contendas e diversas discussões a esse respeito, porque quer dizer, o ecofeminismo jamais se constituiu ou se tornou um espaço privilegiado dentro do feminismo mainstream. Até durante encontros da NAU nos Estados Unidos havia propostas, né, de se oferecer única e exclusivamente alimentação vegetariana, e isso dava sempre brigas homéricas, porque as demais mulheres negavam isso. Poderia se oferecer uma opção, mas não nunca adotar o feminismo como uma decisão fundamental para todo o movimento. Né? O ecofeminismo, né, e sua vertente feminista animalista, elas partiam do pressuposto, essa era uma outra questão também bastante polêmica, que todas as formas de opressão são interligadas e se reforçam mutuamente.
né? Nesse sentido, né, não existiria e não deveria existir, né, uma hierarquia de causas, porque elas deveriam ser combatidas simultaneamente para que o seu objetivo, o fim da opressão, fosse atingido, né? Então, aquela prática do feminismo mainstream, de você, né, primeiro vamos tratar disso, depois disso, o que levou, inclusive, uma divisão com o movimento feminista negro, que não se via priorizado, não via suas questões colocadas, né? E isso também fez com que a adoção de uma lógica, né, inclusiva, pelas feministas animalistas, fizessem com que houvesse uma politização da vida cotidiana, de forma que, como todas as opressões são interligadas e devem ser combatidas simultaneamente, o que fazia era que havia uma inclusão, né, praticamente de todos os ismos contemporâneos: racismo, especismo, classismo, naturismo, etc., tornando realmente, né, para quem professa essas ideias, uma politização permanente, né, da vida cotidiana. Elas também elaboraram uma crítica em relação à oposição binária e hierárquica, né, do pensamento ocidental, sendo que aí vale uma observação da Val Plumwood, que a questão não é absolutamente oposição binária, mas é o fato dessa oposição binária estabelecer uma hierarquia entre os dois termos, né? E rejeitavam também os princípios universalistas de ética abstrata, aqueles professados, né, pelos utilitaristas e por aqueles defensores dos direitos dos animais, tipo Don Reeder e Peter Singh, etc. Né? E, no lugar disso, o que elas propunham? Propunham uma ética, né, do cuidado, baseada na solidariedade, vulnerabilidade e interdependência. Né? Bom, para as feministas animalistas, né, o processo de objetificação, né, era o passo inicial para essa junção, essa proximidade entre sexismo e especismo. Porque o processo de objetificação, aquele que transforma sujeitos em objetos, né, ele começa por ignorar a subjetividade e as demandas particulares de sujeitos, e transformando ignorando e suprimindo essas subjetividades e interesses pessoais, e transformando esse alguém em alguém e seu corpo num objeto a serviço de outro. Então, como elas veem, né, que esse processo de objetificação ocorre com os animais e ocorre também com as mulheres, na medida em que existem a exploração de características reprodutivas das fêmeas não humanas, rape, rec, permanente inseminação, lactação, né, e uma exploração das suas características femininas reprodutoras, e ao fim delas, né, o que restava era a morte. A mesma coisa faziam associações, né, muito próximas com a exploração das características reprodutivas da mulher na sociedade patriarcal, na qual ela não seria dona, né, do seu corpo, né? O caso do direito ao aborto, o caso da relação sexual permitida para a procriação, a relação, né, de violência obstétrica, ou seja, né, e da violência do sistema patriarcal em relação à mulher e ao seu corpo. Aliás, a violência contra animais relacionada à violência contra mulher e crianças é interessante porque ela é um tipo de profile exercido pelo FBI. Né? Eles ficam atentos em homens que
demonstram ou que foram indiciados ou coisa com violências contra animais, porque esse é uma primeira etapa para uma violência maior, que é a violência contra a mulher e crianças. Então, isso faz parte, hoje, né, daqueles sujeitos que são observados pela polícia americana. É interessante porque isso levou essa conexão entre a violência contra o animal e a mulher, levou a se observar que muitas mulheres permaneciam em casa, né, sofrendo violência doméstica, porque elas não podiam deixar o seu pet em casa, porque elas tinham medo que o cachorro ou o gato fossem assassinados pelos respectivos parceiros. E aí fez com que os abrigos, não sei se isso é fato no caso brasileiro, mas sei que é fato no caso americano, passassem a aceitá-las com os seus bichos de estimação. Tem um artigo que eu acho muito impactante que reafirma essa relação entre violência animal com a violência contra a mulher, que é um artigo da Amy Fitzgerald e da Linda Kaloff, Slaughterhouse and Increased Crime Rates. É um artigo que examina o estabelecimento de abatedores em cidades americanas e o aumento da violência que ocorre em todos os crimes, né, comparativamente aos outros tipos de indústrias que são estabelecidas nesses lugares. Então, eles fazem uma comparação quando em um lugar se constrói um abatedouro, né, as taxas de criminalidade aumentam em todos os crimes. Né? E é um artigo interessante porque ele é baseado numa comparação estatística relevante. Bom, o projeto tentando. Como é que se expressa essa proximidade entre sexismo e especismo na vida cotidiana, segundo as feministas, né? A língua expressa isso, referindo-se à mulher através, né, de analogias com animais de forma interrogatória, vaca, galinha, porco, víbora, né, cachorro, etc. O rap é um estilo musical que usa muito o termo cachorra, né? Obviamente, os homens também são referidos, não muito lisonjeiramente, por todas, com analogias também com animais, e também existem analogias, né, positivas para homens e mulheres. É um argumento um pouco ambíguo, mas a saída dele é que as analogias negativas com as mulheres são em muito maior número em todas as línguas. Né? A ligação também de carne e sexualidade estão frequentemente interligadas, ou seja, então, em casos de carne, eu tenho uma porquinha com a parte de cima de uma porquinha, mas com feições feminilizadas, e a parte de baixo, né, de mulher, e anúncios em que a mulher é a carne a ser consumida, e isso é muito comum, se fala muito em carne, mas é muito comum em anúncio de cerveja, tanto é que no Brasil saiu, né, houve um protesto, que havia um anúncio de uma cerveja que era chamada A Boa, né? E, na verdade, a boa era a garçonete que estava servindo a cerveja. Né? E expressões, né, das mulheres como gado, como pedaço de carne e etc. Né? E práticas alimentares onde a carne é associada com poder, masculinidade, etc. Sobre isso tem também um artigo do Paul Rozin, que é um investigador francês, em que ele faz uma análise estatística em diferentes sociedades, mostrando a recorrência dessa associação entre carne e masculinidade. E mulher, né, vamos dizer assim, com produtos alimentares de segunda categoria, como são os vegetais, os legumes, etc. Então,
quiche com salada é comida de mulher, real men comem real food, que é, né, carne. Bom, diante disso, né, principalmente depois do trabalho da Carol Adams, a coisa sexual da carne, né, que foi escrito, foi acho, publicado em 1984, né, foi traduzido no Brasil apenas em 2012. Né? As feministas, né, esse grupo mais ligado do feminismo animalista, diz que, portanto, ser feminista implica em ser vegetariana, sim. Por quê? Por causa da similaridade, da interconexão, do caráter multiconstitutivo das diferentes formas de opressão, do processo de comodificação, né, de que tanto a mulher como os animais estão sujeitos. E comer carne e aqui eu vou me reportar diretamente a traduções de frases, né, de cada uma dessas feministas, comer carne é inscrever o patriarcalismo em nossos pratos em cada refeição. Comer carne não é expressão de liberdade, de escolha, de autonomia, é privilégio. Adotar o vegetarianismo é não participar na indústria de carne, qualquer eufemismo semelhante, tipo compassionate carnivore, happy meat, produção ética de carne. O vegetarianismo feminista materializa a ideia de que o pessoal é político, né? O vegetarianismo feminista é expressão de uma tradição pacifista que se opõe a todas as formas de violência e de reafirmação de uma ética de cuidado e compaixão. Então, nesse contexto, uma filósofa, professora de filosofia da Universidade de Idaho, e também bioeticista, né, de Catherine Paxton George, escreveu um artigo em 1994 na revista Science, que é uma revista feminista publicada pela Universidade de Chicago, dizendo não, ser feminista não implica em ser vegetariana. Né? E por que não implica em ser vegetariana? Né? Porque para um princípio moral ser válido, ele não pode infringir o princípio da igualdade, que é exatamente o que ocorre, que acontece quando nós exigimos que o vegetarianismo funcione como um mandato moral, ou seja, obrigatório para qualquer mulher feminista. Ele cobra nutricionalmente mais das mulheres, crianças e idosos do que dos homens. E ela vai explicar por quê. Né? Porque em 94, e isso continua ainda hoje, né? Eu vou citar, saiu essa semana no Guardian também, porque todas as avaliações, os estudos de trial, de nutrição, de remédios, etc., estão baseados, ou estavam naquela época, predominantemente baseados na fisiologia masculina. Ou seja, né, aquilo indicava, do ponto de vista do fazer a ciência, era um fazer científico patriarcal que só privilegiava os homens e automaticamente não avaliava as consequências de uma dieta vegetariana, vegana, né, para mulheres, idosos e crianças. E ela vai dizer que a solução como se diz, a teoria moral tradicional oferece para esses casos, né? Por exemplo, no caso em que as mulheres não necessitassem comer carne, idosos, ou sociedades que não tivessem a sua disponibilidade, outra coisa que nem carne, como os inuits do Círculo Polar, eles permitiam que essas pessoas, né, consumissem a carne na impossibilidade de serem inteiramente seres morais, por motivos
inteiramente alheios a essas pessoas. Elas não podiam, por questões nutricionais ou por questões ambientais, mas a teoria moral concedia-lhe o direito de comerem carne, mas, ao mesmo tempo, era uma concessão a pessoas que não podiam ser inteiramente morais. E a Catherine Braxton vai arguir, né, que isso é uma solução inaceitável, né, porque isso é, na verdade, uma grande arrogância moral. Nós não deveríamos fazer uma virtude da nossa opressão e defendia, nesse caso, uma ética contextual, né? Uma ética que se aplicaria, né, às diferentes sociedades e às diferentes circunstâncias. Recentemente, no dia 7 de maio desse ano, né, o jornal Guardian, em inglês, ele também analisou novamente este fazer científico em termos de trials, de pesquisas clínicas sobre nutrição, 268 casos para homens e 167 para mulheres. Embora hoje seja obrigatório para ambos os sexos, que façam pesquisas para um para o outro. Mas eles não encontraram justificativa para uma diferença de 67% entre o número de trials masculinos e o número de trials clínicos femininos, indicando também a ausência de, por exemplo, tentativas de avaliar clinicamente mulheres grávidas, desde a talidomida, que foi uma tragédia, a consequência, né, de você não ter também ter feito trials durante Covid-19, que levaram inúmeras mulheres grávidas para o CTI. Em suma, embora esse argumento da Braxton poderia ser desarmado, porque era em 1994, 28 anos depois, ele ainda se justifica, na medida em que, né, a grande parte dos trials não contemplam as mulheres, embora já existam resoluções para isso, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Esse artigo, né, da Catherine Braxton John, dando uma resposta tão direta e clara, né, para Carol Adams, ele vai dar margem a um debate que permanece até hoje, mas ele tem uma parte mais restrita, que são as respostas desse grupo de feministas animalistas diretamente e incisivamente a Catherine Braxton, na mesma revista, Science, no ano seguinte, né? Algumas até com insinuações não muito, eu diria, acadêmicas, de má-fé dela em relação aos dados, e uma ampla, né? Esse que extravasa, né, aos detalhes do uso de dados no artigo e se torna uma discussão que se permanece até hoje, né, da Diane Kurtz, que escreve um artigo clássico, né, defendendo isso, Toward an Ecological Ethics of Care, né, mostrando que o veganismo moral, o vegetarianismo moral, devia ter uma perspectiva muito mais dinâmica, contextual, o Christian Bale também, mas que deveria se adotar um vegetarianismo ético, mas a grande resposta a isso especificamente vem da Val Plumwood, que é, não sei se vocês conhecem, que é uma filósofa australiana, uma das 50 mais importantes filósofas e filósofos do meio ambientalistas, ecológicos, né, do século XX. Ela vai fazer uma distinção do feminismo animalista, que ela chama de veganismo ontológico, e vai propor um animalismo ecológico, né? Ela argumenta que que o mandato moral do veganismo ontológico é um argumento antropocêntrico que reforça a oposição entre humanos e natureza, né? Rejeita, né, por princípio, o contato, o uso e a relação dos humanos, né, com uma classe particular de animais, animais de fazenda, animais domésticos, etc. Rejeita práticas sociais e culturais de sociedades
que se relacionam de forma diferente com a natureza e com os animais em relação à nossa, né? E as qualificam e a desqualificam, né? Como se fossem moralmente inadequadas, ou suspeitam que as razões invocadas não são as legítimas. Reforço o nosso etnocentrismo, androcentrismo, quando a Malá prefere utilizar, que defende práticas elitistas da sociedade urbana ocidental e considera as demais sociedades e grupos como exceção a uma norma ideal, né? E aumenta o risco ecológico, pois impede que os humanos se vejam como partes integrantes de um mesmo sistema, onde se é simultaneamente, né, onde se é animais não humanos e o mundo natural compartilham, né, de um mesmo universo. É interessante porque dois pontos no argumento da Val Plumwood que ela vai chamar a atenção primeiro, o fato da Carol Adams insinuar que os animais carnívoros seriam um equívoco da natureza, né? Em dois papers diferentes, ela cita percentuais de diferentes, ou 6% ou 20%, né? Qualificando esses animais quase como uma distorção. E o outro ponto, né, que a Val Plumwood vai chamar a atenção na sua proposta de animalismo ecológico, é o fato de nós, humanos, nos negarmos a sermos, né, parte de uma cadeia alimentar holística, não só como predador, mas também como presa. E nos negarmos a uma ética de compartilhamento entre animais entre animais humanos e não humanos. E somos todos parte de um mesmo sistema de diferentes ciclos vitais de troca, alimentando e sendo alimentado. E ela chama a atenção das práticas de enterro do mundo ocidental, que é uma verdadeira preocupação de você proteger o sujeito morto de várias formas possíveis, de forma que ele não retorne à Terra e não retorne a esse ciclo vital. E agora, com, vamos dizer assim, as técnicas de, oh meu Deus, de incineração, eu esqueci o nome apropriado, né? Realmente o paroxismo máximo de você negar-se como parte desse ciclo vital. A Val Plumwood, ela tem uma experiência muito dramática, mas ao mesmo tempo muito significativa, que talvez a tenha levado a ter essa posição tão integrada, né? Todos nós sujeitos a uma mesma ordem moral, né? Sendo presa e predador, uma mesma cadeia alimentar holística, que foi que ela, numa das suas caminhadas pela Austrália, ela mergulhou num lago e foi atacada por um crocodilo, numa região extremamente desértica, e ela se arrastou, né, por bastante metros até encontrar uma cabine de guarda florestal, conseguiu se salvar, e ela escreveu depois um livro chamado Prey, né? Ela como presa, né? Desse crocodilo. É um livro muito interessante, e talvez dessa experiência ela tenha, né, vamos dizer assim, repensado, né, e tenha sugerido essa ideia de um animalismo ecológico. Não sei, estou fazendo uma inferência de uma coisa que me chamou muita atenção. Bom, além desses debates, tem outros argumentos, eu não vou citá-los aqui, porque senão na discussão a gente pode voltar a ele, né? A opressão feminina não pode ser de outras vertentes feministas, com a opressão animal, né? O mandato moral, né, ele coíbe a liberdade de escolha, que foi uma luta, né, para as mulheres se verem livres de séculos de coisas. Bom, enfim, vamos
com vários argumentos que aparecem. O debate continua até os dias de hoje, né? Recentemente, a Kate Hopkins debateu com a Carol Adams na Oxford Proposition, que são debates que a Universidade de Oxford faz regularmente, e, no caso, esse era uma proposta da Oxford Union, em 2022, de se aquela parte da universidade, né, iria se tornar ou não, né, vegetariana ou vegana. Bom, depois foi a partir de todas essas questões que eu me interessei em saber, né? O Brasil é um país carnívoro, o maior exportador de carne do mundo, tem uma população que não admite comer sem carne, que eu resolvi saber como era essa situação ao nível cotidiano. E eu resolvi começar, né, por uma análise bibliográfica, né, e ver se eu encontrava material sobre isso. Realmente é um material muito parco, é uma presença, o ecofeminismo é uma presença rarefeita. Agora, por exemplo, nos livros da Heloísa Buarque de Holanda, que são compêndios de vertentes feministas, no último dela, em que diz sobre interseccionalidade, aparece, foi, ao que eu saiba, um primeiro artigo sobre ecofeminismo. Então, essa relação entre naturismo e animalismo é muito precária, né? Atualmente tem na Universidade Federal de Santa Catarina, eu sei que tem professores, né, que se voltam para esse tema, né? Mas o movimento brasileiro, nas décadas iniciais, foi focado na opressão entre humanos e obtenção de direitos civis. Atualmente tem um foco maior nas questões de interseccionalidade, de raça e gênero, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o banco de teses de mestrado e doutorado da CAPES, com 14 teses, 14 disciplinas, nós selecionamos 90 teses e dissertações. Menos de 10 tratam ou têm alguma ligação com feminismo e vegetarianismo e especismo, né? Nas revistas acadêmicas, por exemplo, da PAGU, né, do primeiro ano até atualmente, nenhum artigo nem sobre ecofeminismo, nem sobre feminismo animalista. Estudos feministas, tem 13 artigos sobre ecofeminismo e 2 artigos sobre feminismo animalista, não necessariamente nesse termo. A revista Feminismo, 0 artigos, e Artemis, 8 artigos que fazem parte, né, de um dossiê. Então, eu fiz uma análise, né, entrevistei 20 pessoas, aproveitei 17 feministas, né, brasileiras, o critério era ser feministas, foi através de uma técnica de bola de neve, né, em que uma pessoa vai indicando a outra, isso torna o seu, a sua amostra sem nenhuma significância, né? Mas para mim foi um passo bem interessante em entender como essas mulheres se posicionavam em relação a isso, né? E eu fiz entrevistas pouco estruturadas para saber como é que elas tinham se tornado vegetarianas ou como se tinham se tornado feministas, qual foi a relação melhor, familiar, etc. O conhecimento, não conhecimento delas sobre o tema, né? E não me surpreendi com os resultados, mas achei alguns resultados bastante interessantes, né? O feminismo veio para a maioria antes, né, do que o vegetarianismo, né? É interessante que o feminismo é muito mais marcante em termos de reações negativas do que o vegetarianismo,
né? Muitas mulheres não têm problema de se declinarem como vegetarianas, mas só se declaram como feministas se a ocasião exige, ou seja, havia um certo constrangimento em se falar de chofre, que como sou feminista, etc., né? A reação familiar e social ao vegetarianismo foi branda, como isso eu esperava. Algumas que ilustraram uma certa reação negativa foram surpreendidas com a mudança dos pais, um que gostava de cozinhar, cozinhando, né, junto com ela para descobrirem novos sabores, e o pai outro que fazia, como é que se diz, churrasco também, aprendeu o que podia fazer. Não foram reações, na sua maioria, né, negativas. Eu não tinha requerido que nós, né, porque tem mais 2 pessoas, não tinha requerido que as pessoas fossem vegetarianas, mas surpreendentemente havia a metade era vegetarianas. As vegetarianas, elas têm um ideal de serem veganas em algum dia, né? Agora, a amostra das 17 pessoas com um plano de diminuir o consumo de carne, né? O processo de justificativa mudou. Não precisa mais o vegetariano justificar porque é vegetariano, mas a gente justifica por que come carne. Todos mostrando, né, uma relação muito positiva com a gastronomia vegetariana, fazendo questão de afirmar, né, vamos dizer assim, essa pressão ética em relação ao que você tem hoje em relação à alimentação. E depois eu perguntava, né, nós perguntávamos se o conhecimento sobre ecofeminismo e feminismo animalista, com exceção de uma, né, que era mais íntima com a questão do debate animal, majoritariamente as pessoas não tinham conhecimento do ecofeminismo, e a relação era o ecofeminismo, quando assim, perifericamente na sua penetração no Brasil, ele foi, como em vários outros lugares, muito ligado à questão essencialista da biologia feminina, né? A questão de mãe terra, a mulher ligada à natureza, e isso afastou muito, né, o mainstream feminista. Poucas conheciam, né? Nenhuma conhecia praticamente o feminismo animalista, mas quando apresentado as ideias, né, sobre a proximidade sexismo e especismo, achavam que faziam algum sentido, né? Mas a maioria, né, achava que não poderia ser uma implicação, uma imposição moral. É interessante que as pessoas que admitiam, né, esse feminismo animalista para si mesmo, eventualmente, ou para outros, mas faziam sempre a questão de que o fato de você não concordar com isso não as permitia julgar o feminismo das outras mulheres, né? Aqueles eram os valores delas, elas estavam muito satisfeitas em serem vegetarianas, mas não negavam essa imposição moral, né? Outras argumentaram com as fontes de opressão são diferentes, as implicações distintas. O mundo pode se tornar vegetariano e continuar patriarcal, caso óbvio, né, da Índia, né, ou pode se continuar patriarcal e não ser vegetariano, né? Essa ligação que tão reforçada pelo feminismo animalista não resiste a uma análise etnográfica mais ampla, né? A similaridade de opressão também para elas não implicava necessariamente numa obrigação moral. A mulher é sujeita de direitos, tem uma legislação, ela tem voz, né? Não é o caso dos animais que
muitas achavam até que era uma situação muito mais dramática, porque eram em si objetos, não eram sujeitos de direito mesmo, né, que aqui tenha, é, é, mesmo que eu perdi minha linha de pensamento, mas retorno. A natureza da opressão feminina é muito complexa, porque ela varia classe, raça, etnia, e assim sucessivamente. Nós, agora, eu estou tentando relacionar, né, feminismo vegetariano com gastropolítica, que é o termo do Arjuna Padurai, né? Práticas alimentares são biopolíticas, né, utilizadas para expressar e negociar e afirmar poder, status, relações sociais, políticas, afetivas, porque eu acho, né, por algumas entrevistas, me pareceu claro que havia uma diferença de reação no vegetarianismo de algumas delas, caso ele fosse determinado por bem-estar animal, por meio ambiente, quando elas declaravam, né, que elas achavam que havia uma proximidade das mulheres com os animais. A reação, nesse caso, era uma reação diferente, né? Era mais intolerante, digamos assim, né? Era mais desqualificadora dessa adoção de vegetarianismo. Bom, e eu estou interessada em ver isso no cotidiano, utilizando esse conceito de gastropolítica, né, do Arjuna Padurai. Em suma, é isso. Livia, muito obrigada. Realmente hay varias cuestiones sumamente interesantes y creo que para muchos de nosotros también desconocidas, novedosas, lo que es un gran aporte. Y bueno, te agradecemos la presentación y le paso la palabra a Andrea para que haga sus comentarios, sus análisis. Adelante, Andrea. Muchas gracias por la invitación, Brígida, e ao Grupo Pagé. E Lívia, muito obrigada pela apresentação. Eu vou tentar falar devagar em espanhol, né? Porque a maioria do público é hispanohablante, mas se você não entender alguma coisa, é só me perguntar, tá bom? Tá, claro. Bueno, yo me basé en el artículo que nos habían mandado para hacer la presentación y para tratar de conversar con Livia sobre esta relación, sobre la pregunta que ella se hace, ¿no? Sobre si ser feminista implica ser vegetariana. Y en este sentido, lo primero que yo me preguntaba era qué significa ser feminista y de qué feminismos estamos hablando. Porque como bien nos trajo Livia, hay un debate muy interesante sobre distintos feminismos que se relacionan con el antiespecismo, con el animalismo, con la ecología, y principalmente esos debates son interseccionales. Entonces, cuando pensamos en estos feminismos, cuando pensamos en cuál es la relación también entre ser feminista y ser vegetariana, nos colocamos dentro de esos debates, pero yo creo que no solamente dentro de esos debates, particularmente en esta parte del mundo, pero después voy a volver a eso. Quiero situar un poco también el análisis, porque así como nos contó Livia, el campo de ella son 17 mujeres que se autodeclaran feministas y que pertenecen también a un sector de la población particular, porque la bola de nieve que toman, ¿sí? El recorte que se hace es particularmente a partir de las relaciones sociales y académicas de quienes firman este artículo. Entonces, específicamente este texto, ¿sí? y este análisis, si lo pensamos con un análisis situado, es una discusión urbana
de clase media y occidental, de mujeres atravesadas también por el debate feminista y académico, ¿sí? La gran mayoría son profesoras universitarias, son profesionales y viven en el sur-sudeste de Brasil, lo cual, pensando también dentro de las lógicas de la división de clases brasilera, nos circunscribe a un debate particular. En este sentido, también podremos decir que es un debate no descolonial, porque por lo menos yo no encuentro dentro de los análisis de las entrevistadas este debate. Este trabajo que nos trae Livia engarza debates políticos como con los feminismos, el vegetarianismo, el antiespecismo, pero también la conformación del gusto y el consumo, que me parece que es uno de los puntos ahí de la trayectoria de Livia, ¿no? Pensar estos consumos. ¿Qué consumimos? ¿Cómo construimos la comensalidad? ¿Qué significa la alimentación? ¿Qué significa la comida? ¿Sí? ¿Qué nos llevamos a la boca? Y hay en los 4 ejes de análisis que nos trae el artículo, que es la historia de las entrevistadas y su compromiso con el feminismo, los discursos y las percepciones sobre sus propios hábitos alimentarios, las reflexiones sobre las similitudes entre la opresión de las mujeres y los animales y la adopción del feminismo y el vegetarianismo como un comportamiento ético correcto para las mujeres feministas, me voy a centrar en estos 2 últimos. ¿Cuáles son los feminismos que plantean estas mujeres? Algunas se plantean como marxistas progresistas, otras como feministas interseccionales y otras simplemente como feministas a secas, ¿sí? Hay nociones que aparecen que son importantes, como la noción de igualdad, de respeto, de sororidad, para tener en cuenta desde dónde hablan y cuáles son las agendas que aparecen también. La agenda de la defensa del aborto, del acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la participación en la vida pública y la representación política. ¿Esto por qué? Porque hay un discurso político que es un discurso, yo diría, liberal, no en términos neoliberales, sino en los términos de un discurso de derechos, ¿sí? Dentro de un feminismo que se establece dentro de discursos de derechos. Y también podemos pensar en un discurso que va a instalar los derechos de las mujeres también como derechos individuales, ¿no? En pensarnos las decisiones que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. El mercado, cómo piensa en el mercado también permeado por motivos morales del consumo, ¿sí? Y en esto yo me pregunto cuáles son las justificaciones, justamente que, como nos decía Livia, cuáles son las justificaciones para el consumo o no de la carne. Porque estas mujeres también justifican el haber entrado a una dieta no carnívora, o algunas que no lo hacen están pensando en hacerlo, ¿sí? Hay una punición también por detrás del consumo de la carne. Me quedo pensando, digo, para traerlo a un debate más antropológico, si no podemos pensar una relación entre moralidad y pureza, ¿no? Hacia la Margaret Mead, ¿no? Esta diferencia, esta cuestión de la carne asociada a un consumo que tiene que ver con, como decía antes Livia, al hombre de verdad, ¿no? Al hombre real, the real meat, es la carne que está relacionada con the real man. Entonces, y eso relacionado con el peligro y aquella comida que no sea relacionada con la carne, aquella comida que esté relacionada con la pureza. Para colocar la relación entre feminismo y vegetarianismo también dentro de unas lógicas más antropológicas, pero también para pensarlo en un contexto de un consumo brasileño. André, ¿podés hablar un poquito más pausado? Un poquito más pausado, ok, Poquito, sí. sí.
Lívia, dá para entender? Mais ou menos? Não, dá para entender. Dá. Traigo, por ejemplo, a una de las entrevistadas son dos de las entrevistadas que antes de comenzar una dieta vegetariana y pensar la dieta no en términos de aquello, la dieta en términos de lo saludable, ¿no? Antes de hacer un cambio alimentario, realizan consultas médicas, ¿no? Entonces hay una relación también con la regulamentación del consumo de alimentos con variables como la salud, que tienen por detrás también, de un modo consciente o no, el estatuto de la autoridad médica. Esta necesidad de buscar la responsabilidad de la medicina por detrás de las decisiones que tomamos. Uno de los interrogantes del trabajo gira en torno entonces a este debate moral que se genera entre el consumo de carne, el debate que genera el consumo de carne. Y esto intersecciona las agendas feministas, ecologistas y antiespecistas. Pero este marco de discusión, me parece, que también supone pensar en el consumo masivo de alimentos que están generados a partir de lógicas capitalistas y opresivas, donde es posible hacer una analogía entre patriarcado y capitalismo. Los argumentos de las entrevistadas giran en torno al vegetarianismo y el veganismo como una extensión lógica y necesaria de algunos principios feministas. Para algunas, esa conexión es clara y fundamental, viendo la liberación animal como parte integral de la liberación de todas las formas de opresión. Pero para otras, aunque puedan simpatizar con los derechos de los animales, consideran que el enfoque principal debe permanecer en las luchas específicas de las mujeres. Y aquí también hay una lógica generacional, donde hay una esfera de lo privado, ¿no?, que sigue siendo un lugar de lo íntimo. Más allá de que entienden que hay una lucha donde lo personal es lo político, la dieta sigue siendo también un lugar de lo íntimo. Todas, de todos modos, desaprueban el sufrimiento animal a manos de la industria cárnica y tienen una postura crítica contra el capitalismo. De hecho, todas se declaran simpatizantes de las ideas de los partidos de izquierda brasileros. Al respecto, también me pregunto si este no sigue siendo un debate liberal, como les decía antes, con unas lógicas de consumo individual que tienen que ver con la producción masiva de alimentos, ¿sí? Porque si bien el eje de la discusión parecería tratar de dilucidar una cuestión moral o de un deber ser en función de las éticas que acompañan las agendas del feminismo, ¿no cabe también discutir cuál es la relación entre lo que comemos y sus formas de producción? Más allá de si es carne o no, ¿no?, sino cómo se producen esos alimentos. En este sentido, agregaría como lo que podemos decir a tercera margen do río, así pensando en el cuento de Guimarães Rosa. Se podría pensar en contextos comunitarios de consumos responsables, ¿sí? Mi pregunta apunta a discutir un cambio de paradigma en la producción de alimentos y no solo centrarnos en el consumo de los mismos, sino también en la inclusión de otros feminismos descoloniales, ¿sí?, que ponen el énfasis en la soberanía alimentaria. Entonces, porque parecería que la discusión no abarca también los modos de producción de alimentos, ¿sí? Entonces,
poner este énfasis en la relación entre el territorio y la crítica a los sistemas capitalistas extractivistas, que es lo que hacen los feminismos comunitarios, por ejemplo. Por eso yo decía en un principio de cuáles son los feminismos a los que nos referimos cuando nos preguntamos si ser feminista implica ser vegetariano. Los feminismos que trae a la discusión el trabajo son feminismos de lo que podríamos denominar el norte global. ¿Qué pasa si incluimos dentro de ese pensamiento a aquellos feminismos que están de este otro lado y que tienen otras relaciones con la tierra, con el consumo y con la producción, ¿sí? El consumo, por eso traigo la idea de soberanía alimentaria, que implica el derecho de los pueblos a definir sus propias producciones agrícolas y alimentarias. Entonces, tal vez sea corrernos un poco de la discusión de los feminismos que nos trae Libia, digo, pero trato de incorporar estas otras visiones también, que van a pensar en una manera sustentable y saludable también de la producción de alimentos. Esto pensando un poco también en los cambios en la comensalidad a los que se refería Livia ahora cuando nos presentaba el texto, ¿no? En una construcción diferente a las relaciones que tenemos con lo que comemos y con los modos de producción. Creo que los feminismos comunitarios se acercan un poco, tal vez, al animalismo ecológico y a estas relaciones entre lo humano y lo no humano, que tienen que ver con otros modos de habitar también, diferentes a los modos de habitabilidad que tenemos en los feminismos más urbanos. Y en ese sentido, creo que podría ser también un aporte a la relación entre gastropolítica y feminismo vegetarianos que nos traía Livia, ¿sí? Bueno, yo iría más o menos por ahí. Muchas gracias, Andrea. Realmente se han levantado cuestiones sumamente interesantes. Yo les invito a hacer sus intervenciones, sus preguntas, a entrar en diálogo con Livia. Livia, si querés tomar la palabra para dialogar con Andrea, también está abierto el micrófono. Y bueno, si les parece, vamos. Essa questão da pureza é uma questão que acompanha a discussão vegetariana desde sempre, né? A ideia, né, de que a carne é contaminante. Aliás, a discussão vegetariana ela está sempre, durante todos, vamos dizer assim, os últimos 100 e poucos anos, relacionados a um universo puritano, né, dos Quakers nos Estados Unidos, dos adventistas na Inglaterra, a noção de que a carne é um estímulo sexual. Então, ela está, na Inglaterra do século XIX, associada com abstinência, né, sexual, com abstinência de álcool, etc. Não me parece, em nenhuma dessas pessoas que eu entrevistei, que essa fosse uma preocupação, né? No sentido de pureza, nesse sentido que tradicionalmente o vegetarianismo traz, né? Mas, agora, a questão eu não entendi bem o que a Andrea falou sobre a questão comunitária da segurança alimentar. Não, por questões linguísticas, eu não percebi muito bem. A comensalidade é uma questão absolutamente fundamental para essas mulheres, né? Tanto é a preocupação em que sua opção alimentar pudesse, de alguma forma, fazer perder
esse contato fundamental. Daí a questão, né, da gastropolítica que me interessa, que é como, né, esses discursos e como a forma como essas mulheres, né, apresentam as suas opções alimentares e como elas se relacionam, nesse caso especificamente com carne, pode trazer para a sua vida social, a sua vida afetiva, a sua vida familiar. Para algumas delas, para uma e muito particularmente, ela era definitiva na questão que o seu parceiro também tinha que compartilhar de um vegetarianismo. Caso contrário, não teria essa possibilidade de nenhum relacionamento. A preocupação de como essa comida chega à mesa delas, eu não incluí aí, mas é uma preocupação presente para todas elas, né? A forma de produção, né? Porque isso, na verdade, dentro das transformações da alimentação contemporânea, como o alimento chega à minha mesa, ele, na verdade, é fundamental. Tanto é que você tem ideologias do farm to plate, né, o tempo todo. Tem também uma noção de economia circular, né, que está presente. Então, nem todos esses, quer dizer, eu não coloquei esses aspectos da cadeia produtiva, porque o meu objetivo era saber até que ponto como essa discussão existia ou não no Brasil, e eu acho que, eu diria que praticamente é inexistente, começa a ser criada agora com, vamos dizer assim, uma nova reapresentação do ecofeminismo, inclusive por novas ecofeministas, inclusive europeias, né? Esqueci o nome dela, uma espanhola, Puleio, né? E o meu interesse fundamental era saber como isso se colocava no Brasil no âmbito do feminismo. Essa amostra me parece, e pelo levantamento biográfico, que é não é um assunto ainda no caso do feminismo brasileiro. E talvez nunca seja, né, uma questão, ou talvez nunca seja, vamos dizer assim, a extensão da discussão que isso gerou e ainda gera na sociedade americana. Volta e meia aparece ainda no meu ecofeminismo não é central no feminismo. 5 razões por que as feministas devem ser vegetarianas, etc. Para nós não parece ser uma questão, né? Me parece que, pelo que eu conheço da bibliografia feminista brasileira e por essas 17 entrevistas, por quem eu tenho observado, não tem essa repercussão que me parece continuar tendo 28, 30 anos depois ainda, né, essa discussão. Perdón, me parece que tal vez Livia esté apareciendo tangencialmente, pero no en los feminismos más académicos, sino en aquellos feminismos de base en Brasil, del mismo modo en que aparece también acá en Argentina, en la relación que hay entre feminismo, movimiento LGTB y movimientos sociales, y los más jóvenes, como vos colocás también en las conclusiones, tus conclusiones, que hay una cuestión generacional ahí también, donde va a aparecer más fuertemente. Y no necesariamente el vegetarianismo, sino la relación antiespecista y cómo se trabaja. En ese sentido es que yo incluía el feminismo comunitario, en donde no se piensa necesariamente el vegetarianismo para pensar el antiespecismo y la relación con los animales, sino que se los piensa desde un lugar de un cuidado solidario, ¿no? Dentro de esta ética del cuidado también. Porque hay también
a veces un corte de clase en pensar el vegetarianismo y el veganismo, que una de tus entrevistadas lo dice con respecto al veganismo, que puede pasar como una moda y que tiene que ver también con el valor de mercado de los productos veganos. En ese sentido es que ampliaba la discusión hacia otros debates que hay dentro de los propios feminismos, sin desconocer justamente el corte que tiene las entrevistadas con las que vos trabajaste y el análisis que vos estás haciendo sobre estos feminismos, sobre un debate que sí en Estados Unidos es mucho más fuerte y que tal vez no llegue de los mismos modos a América Latina, porque implican también una relación con los consumos masivos y con el consumismo. Em relação à questão de classe, isso tem principalmente dentro de um espaço pequeno a questão negro-vegana. Tem uma série de discussões sobre isso. Eu não incluí a parte do feminismo negro nessa questão, né? Mas isso é discutido como uma coisa elitista. Por outro lado, você tem uma argumentação de grupos negros veganos que dizem que, muito pelo contrário, o veganismo vamos dizer assim, é estruturante da prática cultural negra na África e que, portanto, necessariamente a comida vegetariana ela não é cara, porque no caso americano é uma discussão muito grande por causa dos desertos alimentares, uma coisa que no Brasil já não é tanto, você tem essa disponibilidade, a questão seria mais uma hierarquia moral que se cria, né, entre as pessoas que são veganas e vegetarianas em relação aos carnívoros. Então, tem uma discussão, por exemplo, a questão decolonial no Brasil, no âmbito negro, é bastante forte. Não é na discussão americana, que trata, porque é um conceito desenvolvido por latinos americanos, então não penetrou na discussão americana. Então, eu acho que esse recorte de classe é interessante, e como muito bem eu iniciei falando, e você reafirmou muito bem, é a questão do próprio processo de bola de neve, ele te dá um limite da sua visão. Nós estamos, inclusive, com mulheres que trabalham em estudos femininos, né? em estudos. Então, é um recorte muito específico. Por isso que a relação com gastropolítica, eu acho que ela pode abrir uma percepção, né, que só você se inteirar, né, do que essas mulheres pensam, se conhecem ou não essa discussão, não te dá. Para mim foi uma experiência boa, limitada, porém boa, né, no sentido de ver que como isso... E é interessante porque certos temas entram em determinadas sociedades no âmbito acadêmico e porque outros ficam, né, do lado de fora. As experiências são... eu acho que isso diz, né, de alguma forma sobre, né, Brasil, Estados Unidos e os temas que são tornados relevantes em determinados universos acadêmicos e outros não. Esse parece que, por enquanto, não. Mas a Alicia Puello começa, uma nova ecofeminista, ela começa a discutir de outra forma essas questões e talvez isso entre ou não. Né? Não sei, a ver. Me parece que Andrea cayó de la conexión. Hay varios problemas en varios lugares porque hubo muchas lluvias y se han desestabilizado varios cables. Bueno, yo les invito, si quieren conversar, hacer alguna pregunta. Ahí volvió. Perdón, Virginia. se cortó el internet.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo están? Muy interesante la presentación y los comentarios. Agradecida por eso, por la instancia de Payé. Mi eh, portugués es muy limitado, entonces quizás también eso afecte mi entendimiento, pero quería hacer dos comentarios. Livia, me pareció muy interesante cuando vos presentás, contextualizás, digamos, el trabajo hasta llegar a un poco a describir ahí los hallazgos que tuviste en campo con estas entrevistas. Todos estas otras investigaciones que traes para darle contexto, que tienen que ver con la estadística también. Nombraste varios estudios que me parecen interesantes también por ahí complementar, ¿no?, estos enfoques para ver, por un lado, tendencias y relaciones eh, significantes, digamos, a nivel estadístico y después profundizar, ¿no?, en esta que es la mirada nativa. Y por otro lado, algo que me sorprendió mucho de escuchar es, o sea, que quizás es algo que se viene hablando, pero para mí fue novedoso, es esta cuestión de cómo no podemos asumirnos dentro de esta cadena alimenticia, ¿no? Eso es Eh, fantástico. y eso me hizo pensar en un texto de Gabriel Noel que se publicó en ABA, que se llama Verdades y consecuencias sobre las interpelaciones éticas en las lecturas nativas de nuestras etnografías, donde Gabriel Noel dice cómo muchas veces el etnógrafo, la etnógrafa, está preocupado o preocupada por la cuestión ética, pero hay siempre desde un lado, o no siempre, pero en la mayoría de las veces, proyectando cuáles son los valores éticos y morales que debería tener en el marco de su investigación, ¿no? Entonces, escribe sobre su trabajo de investigación y dice, bueno, lo que deberíamos hacer es tal cosa y tal otra, pero no siempre, pero muchas veces es una proyección, no está construyendo esa ética en En su relación a práctica. las otras personas. Y acá las otras, el otro, son animales, ¿no? Pero de alguna manera hay una proyección que sería no etnocéntrica, sino antropocéntrica, en relación a qué es lo ético, digamos, si asumimos esa simetría con los animales, bueno, tenemos que reconocer que la ética, la moral imperante no va a ser bueno, de esta cuestión humana, ¿no? Bueno, para madurar la idea, pero es algo que me sorprendió mucho y que lo relacioné con este texto de cómo se construye la ética en las investigaciones. Gracias, Virginia, muy interesante la cuestión. También me quedé sumamente impresionada por esa revelación, ¿no es cierto? Que jamás había pensado tampoco, que en un movimiento de simetrización y de reciprocidades, la cadena se interrumpe en el entierro. Es muy loco y hay una desactivación en lo que sería el circuito ecológico de la cosa, ¿no? Uhum. É, eu acho que esse é um ponto muito bem colocado pela Val Plumwood, né, quando ela chama a atenção para essa incapacidade de nós nos inserirmos, né, de alguma forma dentro desse circuito mais amplo, né? Ujú. Que... Perdón, Não, pues não, pode continuar, não. y creo que eso que colocó Andrea también sobre los modos de producción, y cuando vos te referiste a la desertificación que también trae dificultades para poder acompañar la decisión de una vida vegetariana o vegana por la falta de productos, también es interesante de pensar porque las tecnologías que se usan para producir vegetales eh, también son completamente preocupantes o las podemos problematizar como formas, ¿no? Porque también agreden muchos de los elementos que podríamos considerar que garantizarían esas simetrías. Sin embargo,
la intervención humana es tan agresiva que incluso para producir los vegetales, para garantizar la vida vegetariana, genera un montón de muerte y desactivación de cuestiones importantes, ¿no? Hay, Certamente. Essa é perdón, uma discussão que não inclui esse debate, mas que é uma discussão central no vegetarianismo, quer dizer, como alguma coisa que não ofenderia, né, os animais. Você tem o uso de defensivos agrícolas, a proteção de plantações estritamente vegetarianas que usam cercas eletrificadas para impedir a entrada de pequenos animais. Então, isso uma discussão ferrenha, Oximorónica. exatamente porque vamos dizer assim, quer se estabelecer uma hierarquia moral em relação a outras formas, e essa hierarquia ela está sempre no final, quando você desbasta todos os argumentos, ela está sempre ali, né? No centro disso, né? Porque uma das entrevistadas ela tinha sido vegetariana e tinha abandonado o vegetarianismo porque ela tinha muita dificuldade. O namorado, na época, era de uma família de vegetarianos e ela começou a ter muita dificuldade de tratar com essa certa superioridade moral, né? Que tem a ver, como a Andrea falou, com pureza, né? Que tem a ver com um certo elitismo vamos dizer assim, de uma visão mais ampla do significado das coisas que eles se auto-atribuíam. Então, isso tudo perpassa realmente a discussão, né? es una cuestión de escalas también, ¿no? Por eso yo traía la idea de cómo producimos. Esta idea de la producción a gran escala de alimentos vegetarianos también es lo que produce o la desertificación o la desconexión entre la relación entre lo humano y lo no humano. Em, y ahí es también donde aparecen consumos de determinados productos que hacen que se generen grandes campos. Por ejemplo, una de las cuestiones que leí hace poco, que la producción de la leche de almendras, la cantidad de almendros, está haciendo que las abejas no vayan, no vayan a libar más a otros árboles. Hay un problema con la polinización que están haciendo las abejas. Entonces eso también están disminuyendo la cantidad de abejas que hay en determinados lugares. Digo, hay un desequilibrio que se genera a partir de la moda de algunos consumos y no de otros. Y en ese sentido es que traía como uno de los planteos la soberanía alimentaria, ¿no? Y los consumos a menor escala. Y también la relación que hay entre lo urbano y lo no urbano. Lo que recién planteaba Livia sobre esta superioridad moral de quien consume, quien es vegetariano, que tiene que ver a veces con la relación entre el campesinado que come determinados productos que parecería que estarían dentro de jerarquizados. Es bastante más compleja el debate. Uma das coisas que faz parte do argumento de defesa, né, do vegetarianismo, que se sustenta certamente em evidências empíricas, é que o que os animais comem de produtos vegetais, etc., né, daria para alimentar toda a população que passa, né, fome, e que, na verdade, né, você tem um duplo
problema. Mas eu acho que, na verdade, essas questões são questões que às vezes se discutem muito em termos de parâmetros parâmetros técnicos, né? E eu acho que a pergunta, que aliás não tem resposta, né, pelo menos definitiva, ser feminista implica em ser vegetariana, né? Eu acho que, vamos dizer assim, um terço das feministas diriam que sim, dois terços diriam, né, que não. Porque eu acho que tem um problema ontológico de fundo, né, na questão da relação entre o especismo e o sexismo. Se você acredita que ontologicamente animais humanos e não humanos são iguais, né? Porque essa é a pergunta de fundo, na minha opinião, né? Pelo que eu vejo. Algumas entrevistadas responderam: não, eu acho até que os animais têm uma posição pior. E do ponto de vista objetivo, né, certamente sim, porque não tem voz, né, mesmo que algumas legislações hoje atribuam direitos, né, claro, não são os mesmos a direitos, não pode ter direito a voto, etc., mas existem já legislações que contemplam direitos, né, de bom trato aos animais. Tem essa pergunta, que é a pergunta fundamental. Se você acha que você está, né, no mesmo, que ontologicamente seres humanos e não humanos estão na mesma posição. Se você acredita nisso, como eu acho que muitas pessoas acreditam, né, eu acho que responderiam sim. Acho que muita gente responderia que não. Acho que a questão, um debate, né, por exemplo, que o Peter Singer, num dos livros dele, começa dizendo que a questão do bem-estar animal e dos direitos dos animais é uma questão de racionalidade. As feministas respondem que não, né? A Greta Garbo, no artigo, ela tem um ponto muito interessante, que ela diz, não, é uma questão, e ele menospreza, de certa forma, a questão do sentimento, da emoção, né? E a Greta Garbo, não, essa é a questão da emoção, do sentimento, ela é fundamental, porque ela gera essa empatia que ela atribui, que é uma empatia natural dos seres humanos em relação aos animais, e que foi destruída ao longo dos tempos. Isso aí é um outro debate. Mas ela se posiciona ao contrário da lógica utilitária que é baseada na razão. Muito do argumento do feminismo animalista é baseado nessa ótica do cuidado, né? Que é uma ótica não, entre aspas, não racional no sentido do Peter Singer e do Tom Regan, né? É uma ótica baseada na empatia, na solidariedade, na fragilidade e, e na inclusão, né? Obrigada. E aí é Alejandra, perdón, ¿concluido? Alejandra tenía una pregunta. No sé si Livia terminaste de hablar. Como? ¿Terminaste la idea? Me pareció que habías terminado la idea. Sí, sí. Ok. Tenemos una pregunta acá, entonces vamos a hacer lugar. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Livia. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Bri, por el espacio y por generar este diálogo a la distancia. Como dijo Virginia, también me costó un poco la comprensión del portugués. Si bien me gusta mucho el idioma, me resulta más comprensible la lectura que la escucha hasta ahora. Ojalá pueda mejorar. Primero me causó mucha impresión esta triada o este tridente entre la carne y la leche, y también es como la masculinidad.
También el análisis que trae Andrea de lo decolonial y de el discurso de los derechos de las mujeres en un sentido plural y en un sentido individual, y es lo que llama la atención en relación a los feminismos en plural y a esta Ujú, cuestión que hacía referencia sobre un cambio de paradigma, que es como lo que el feminismo históricamente, así en singular, plantea, y a lo que parece que cada vez es más difícil la discusión de un cambio de paradigma por la misma pluralidad de los feminismos y de la interseccionalidad que hay detrás de las realidades individuales de cada mujer en particular, pero inmersa en grupos sociales distintos también, clase, género, como veníamos hablando. Lo que a mí también me llamó la atención que señalaba Andrea con respecto a este trabajo es la posibilidad de las mujeres de clase media entrevistadas en la búsqueda de ese saber médico. Yo lo relaciono también patriarcal con respecto a la salud, ¿no? O sea, una decisión autónoma, consciente y empoderada de decir, bueno, soy feminista, soy vegetariana, quiero ser vegana, pero a la vez este, esta incrustación del sentido patriarcal que sí, que está presente por más conciencia y por más búsqueda que tengamos individualmente, ¿no? Es como qué autoridades hay por detrás de esta decisión supuestamente autónoma que yo estoy tomando y qué lógicas también patriarcales sigo reproduciendo, sosteniendo esto de un modo meramente como política individual a la cual yo me puedo adscribir o asumir. Entonces, por ese lado, me gustó la devolución que hace Andrea, que creo haber más o menos entendido de qué va la cosa, y me llamó también, o sea, anoté muchas cosas como para seguir pensando sobre este cambio generacional, que estamos ujú. como en una intersección generacional también entre algo que, eh, como hoy escuchaba sobre los millennials, que estamos ahí en el medio entre cómo nos criamos y cómo están siendo las nuevas generaciones y qué vienen planteando, y qué podemos aportar. También me gustó este pensamiento situado en Latinoamérica y en las realidades y en las visiones que podemos tener con respecto a este vínculo con lo sustentable, la tierra y el propio cuerpo, que es totalmente distinto a lo que podría plantearse en el norte global, como siempre estudiamos o leemos. Entonces, espera. A lo que voy es también una propuesta que me hicieron pensar de cómo popularizar estos feminismos veganos o vegetarianos en una cuestión pedagógica, ¿no? Es como, por ahí son discusiones que si se circunscriben más en ámbitos académicos de feminismos con un cierto bagaje cultural y capital social y económico también, pero, y esto que decía ella de los afros, ¿no? Que también tienen relación al vegetarianismo, cómo pensamos maneras de popularizar desde la pedagogía a otros campos sociales. Y bueno, me quedo ahí con la pregunta y de si Livia pensó también esta cuestión más ampliada comunitaria, si bien yo entiendo el campo y a quienes ella entrevistó, y lo celebro mucho y bueno, serán tareas para seguir pensando después. Gracias. Gracias, Ale, es muy interesante tu reflexión también. Bueno, entre paréntesis, quiero festejar la presencia del varón en este espacio. Hay un varón en este espacio y que me parece sensacional. Eh,
Bueno, chicas, estamos en el límite del tiempo. Yo quiero cerrar entonces agradeciéndole muchísimo a Livia la presencia, lo mismo a Andrea, que hizo una pausa en un compromiso familiar para estar con nosotras. Y quiero también reconocer el gran aporte, porque realmente conocer los debates, o por lo menos que nos suenen algunas cuestiones de debates en los que no estamos y que están atravesándonos de formas en las que no los vemos, me parece sensacional, y agradezco porque he aprendido mucho en este encuentro. Entonces, les invito a dar un aplauso antes de despedirnos y agradecerles mucho la presencia. Eu que agradeço aí o convite e a participação da que queiram fazer posteriormente por e-mail, etc. Eu referi aqui, se quiserem as referências extras que eu dei, eu não pude Genial. responder a última pergunta, mas achei bem interessante uma próxima oportunidade. Varios nombres que nos propusiste mientras hablabas nos van a interesar, así que después te los voy a pedir para compartirlos acá en el espacio académico. Muchísimas gracias, chicas. Forman parte, perdón, forman parte El del texto debate y de la bibliografía del artículo que mandó. que se compartió. Sí, ¿Están todos así que ahí? ahí Entonces, están. perfecto. Pero para saber Algunos, cuáles pero ella nombró de esos. a Plummer creo que debe ser la de Val Plummer, pero Ajá. sí, me imagino que debe ser particularmente la que les interesa, que es la que habla sobre el animalismo ecológico, la Sí. australiana. Ajá. Forma parte de la bibliografía del debate que trae Livia sobre estos distintos feminismos que está ahí en el artículo. Pero Livia, si mandás el artículo por PDF, mejor. Si me Está, mandás por PDF. está, Está está disponível na online. rede. Está Sí. disponível. Está Está disponible en la disponível, né? revista. Eu vi online, mas não consegui baixar ele em PDF. Ah, Eu eu só li posso mandar. online. Eu mandei com bibliografia para Isso. Brígida. Eu Ah, citei, ok. eu citei 3 artigos aqui que não estão na bibliografia porque são recentes, desse ano. Esos nos interesa también. Bueno, yo después me comunico para Sí. pedírtelos una vez Ótimo. que bajemos y podamos pensar más tranquilas. Muchas gracias, chicas. Hasta Muchísimas la gracias por la próxima. invitación y obrigada, Lídia. Un prazer, viu? Obrigada, prazer. Até Prazer é mais. um. Tchau. Abraço. Tchau.